Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. De segunda a sextas-feiras, sempre um episódio novo, às 5h35 da manhã. Então, toda semana a gente traz um tema. Qual é o tema da semana? Escudo, antivírus mental. E todos os dias a gente traz um episódio sobre o tema, para que você possa
todos os dias assistir, sempre ter uma lição para que você possa já sair da aula, sair do nosso Destravando a Mente com uma lição prática para você colocar em prática aí no seu dia a dia, que é fundamental. Beleza? Hoje é quinta-feira. Nós estamos aí no nosso quarto dia. Então, recapitulando, vamos lá. Segunda-feira, nós falamos sobre pensamentos tóxicos. Na terça-feira, conexões que contaminam. Quarta-feira, ambiência transmissível. E quinta-feira, hoje, vícios comportamentais. Por que é importante a gente entrar nesse assunto hoje, depois desses episódios? A gente ouve, a gente entende, a gente até fala, caramba, legal. Passei os exercícios, é importante colocar em prática, para realmente você ver o quanto isso está te ajudando. O Destravando a Mente é aula, é ensinamento, é desenvolvimento pessoal. Sempre reforçando, o QR Code está aqui na tela para você adquirir o livro, o nosso manual. E a gente vai se aprofundar. Está ajudando tanta gente que a gente já vai pensar para 2026, 2027, a gente já fazer o volume 2 do nosso Destravando a Mente. Por quê? A cada episódio, a gente vai trazendo o que já está aqui e vai agregando. Então, isso exige que a gente busque mais. E eu estou amando, estou fazendo meu mestrado em neurociência, psicologia e comportamento humano. Então, está vindo muita coisa bacana. Então, acredito que o segundo livro vai ter muito a agregar para 2027. Estou escrevendo um livro que vai se chamar Deus, CEO de todos os tempos. Percebam que todo final do nosso episódio eu trago alguma referência bíblica, para a gente saber que já há 2000 anos vem apenas alertando nós que lá atrás já dava certo, que funcionava. Porém, a gente procura trazer uma linguagem que você entende, mas reforçar que aquilo que foi escrito já estava dizendo como teria que ser, que forma deveríamos agir. Então isso só vai reforçar. E eu estou num projeto que mais para frente, com certeza, eu vou dividir com vocês. E quem está me guiando nesse projeto é Deus. Eu resolvi, além, né, de eu ter a minha disciplina, eu ter todo o meu planejamento, mas muitas vezes eu parei assim, por que eu errei aqui? Por que eu acertei aqui? Por que aqui deu certo? E muitas vezes foi sem consultar. Às vezes foi sem buscar orientação antes de agir, por causa da ansiedade. Eu estava, inclusive, analisando esses pontos que cada um tem as suas características que precisam ser melhoradas todos os dias. E uma das minhas é a ansiedade. Então eu resolvi, antes de fazer qualquer coisa, consultar o que a palavra de Deus pode me ensinar através das minhas ações ou dos meus projetos. E por isso que eu trago, sempre ao final de cada capítulo, uma referência daquilo que nós estamos estudando. Então você tem aqui o QR Code na tela, tá aí o QR Code na tela. O livro Destravando a Mente é um manual. Para você que já é aluno, é obrigatório. Você precisa ter o livro para que você possa entender e se aprofundar. A página sobre o nosso tema está na página 89. Você que já tem o livro aí, você vai ler lá o capítulo 5, Antivírus Mental. Muito bem. Eu trouxe aqui uma definição para que a gente possa esmiuçar esse assunto. Vício comportamental é quando você faz de forma automática, sem pensar, ações impulsivas, emocionais, por desejo, prazer
ou satisfação que vence a razão. Presta bem atenção nesse trecho aqui final. Ações impulsivas, emocionais, ou seja, é uma ativação do sistema límbico que vence o neocórtex, que é a razão. Então eu deixo as minhas emoções falarem mais forte do que a razão, por desejo, prazer e ou satisfação que vence a razão. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a se perguntar. Primeiro, quais são os seus vícios? Se você tiver com papel e caneta, melhor ainda. Vamos para a prática. Você precisa anotar quais são os seus vícios. Segundo, por que gerou esse vício? Pus aqui o roteiro para a gente seguir o roteiro. Por que gerou esse vício? Porque você precisa levar agora para a sua mente, para a razão, vencer a emoção e a emoção se conectar com a razão. Presta bem atenção nisso. A emoção está tomando domínio. Agora eu preciso fazer com que a razão vence a emoção, para que a emoção agora faça o quê? Uma conexão com a razão. É como se eu estivesse numa discussão, tem que chegar alguém de autoridade, falei, ei, não é assim não. Aí eu abaixo a bola, falo, tá, então tá bom. Entendi, vamos conversar. Agora sim. Eu preciso alinhar a razão com as minhas emoções. É fundamental para que tudo que você for fazer, todas as decisões, elas sejam feitas de forma consciente. Então, o segundo ponto que eu falei, por que gerou esse vício? Então, você precisa escrever aí, quais são os meus vícios? Por que eu estou, exemplo, roendo a unha? Por que eu às vezes, acabo comendo demais? Por que eu acabo fumando de vez um maço, 3 maços de cigarro? Por que eu começo a ficar áspero e irritado? Tudo isso são vícios. Tudo aquilo que eu faço repetidamente, de forma compulsiva, automática, por uma situação, se tornou um vício. Principalmente quando alguém fala assim, meu, para, você está viciado. Por que eu fico, às vezes, 10 horas nas redes sociais? Não fico ali o tempo todo nas redes sociais. Por que, de repente, sempre que eu não estou legal, estou depressivo, eu me tranco no quarto? Por que gerou isso? Como está gerando isso? As perguntas vão aguçar o seu sistema de raciocínio, vão aguçar você pensar e entender o que está acontecendo. Se eu fujo da situação, o vício permanece. Então eu preciso reconhecer o vício, entender por que isso está acontecendo, para que eu possa resolver isso. Então a terceira pergunta, qual é o resultado que está gerando então esse hábito, esse vício? O que acontece logo depois? Arrependimento, tristeza, satisfação, porque é como se fosse um remédio. Tem a situação, eu aplico o vício, esse hábito comportamental, e depois eu tenho o resultado. O que está gerando depois disso? Eu preciso ter essa clareza. Quarto, quando eu reconheço o vício, eu preciso de uma solução. Lembre que dentro do método MAPA a gente sempre fala, tudo é um problema. Tudo na nossa vida é um problema. O que eu preciso é ter solução para os meus problemas, para que eles não se tornem um caos. Então, grave isso. Por isso que eu bato nessa tecla, e como as pessoas estão chegando agora, para entender esse contexto.
Ah, eu não entendi, estou chegando agora, não faz sentido. Vamos pegar coisa simples do seu dia a dia. Ah, você levanta 5 horas da manhã. Eu te pergunto, por que você levanta às 5 horas da manhã? Porque eu preciso pegar o ônibus às 7 horas, eu preciso sair às 6 horas, eu preciso sair às 8. Porque antes disso eu preciso arrumar isso, tal, tal. Ou seja, então quer dizer que você tem que fazer cálculo. Você levanta às 5 porque você tem 2 horas. Opa, calculou. Eu tenho 2 horas, eu tenho que, nessas 2 horas, implantar uma velocidade, um ritmo para conseguir sair no horário. Então, você resolveu um problema. Você entendeu qual é a solução para esse problema. Aí eu vou no mercado toda quarta-feira. Por que só de quarta-feira? Ah, porque quarta-feira tem o sacolão, e aí o sacolão é mais barato. Por quê? E ser mais barato é bom porque porque eu consigo comprar mais coisa. Matemática. Tudo é matemática. Então, se eu for de quarta-feira, os meus R$ 100, meus R$ 200 vão render mais, eu consigo trazer mais coisas. Mas se você vai só na quarta-feira, você tem que saber qual é a quantidade que você vai comprar, quantas pessoas tem em casa para distribuir tudo isso para dar até a próxima semana. Matemática. Matemática, problema. O que se resolve o problema? Solução. Porque se eu não tiver a solução, vira um caos. Pega então essa chave e grave isso. E com isso, por que vira a chave, destrava a sua mente? Você para de falar que eu não aguento mais ter problemas. Você tem que começar a mudar a fala e dizer assim, eu preciso achar a solução dos meus problemas para que não continue um caos. Aí sim, a sua mente começa a pensar ao seu favor. E quinto, qual é a ação? Presta atenção nisso. Qual é a ação que eu vou ter a partir de agora? Não posso deixar minha mente para o futuro. O futuro é o presente. O resultado do futuro é hoje. Ah, eu treinei hoje. Qual é o resultado de amanhã? Melhor. Eu arrumei a solução hoje. Qual é o resultado do futuro? Melhor. O resultado do futuro é a sua ação de hoje. Segunda-feira eu começo. Então você continua vai continuar um caos até segunda-feira. Mês que vem eu começo, então vai continuar um caos até o mês que vem. Detectei qual é o problema. Entendi qual é a solução. Ação. Imediata. Ação imediata. Então aqui eu coloquei, aí você vai, eu vou ler e você vai vendo aí alguns tipos de vício que a gente fala aí mais comuns. Então, tipo de vício, consumo impulsivo, né? Quando sente as emoções estão abaladas, quando você gasta, gasta mais do que deve, quando você consome por frustração. Esses são alguns tipos de vício. Vício por fuga automática, quando você fica nas redes sociais, um meio de distrair para ficar pensando nos problemas, ou fica no videogame, fica ali horas para não ficar pensando, ou fica no trabalho até tarde, um meio de fuga. E aqui eu confesso para vocês, durante muitos anos, eu usei isso como fuga, o trabalho. Eu evitava, às vezes, conversar com a esposa, evitava falar dos problemas, aí o meio de não tocar no assunto, que só ia piorando, eu ficava trabalhando manhã, tarde e noite. Até eu entender que só estava piorando. A, a comunicação que não existia, o oculto do problema estava só aumentando o problema. Porque não tinha solução, o caos estava piorando. O relacionamento, o casamento, a comunicação, e não tinha solução. E se nós somos dois, nós somos um. Pega essa chave.
E vícios de relacionamento impossível, né? Você reclama de forma automática, terceiriza os seus problemas, culpa sempre alguém. Você já não consegue ouvir mais ninguém, aquela pessoa que agora está numa situação que não ouve mais ninguém, não quer saber, prefere agir do seu jeito. E, e você precisa sempre ter razão. São situações muito delicadas e perigosas. Então aqui, gente, o que eu trago para a gente poder finalizar, entender todo esse contexto que nós colocamos hoje? Você vê quais são as suas ações. Lá em Romanos 6,12, olha só que fantástico de tudo que nós falamos. Aqui é Paulo dando uma lição para o seu povo. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nos seus desejos. O que Paulo está falando aqui? Ó? Você tem o poder de não obedecer o vício. Primeira coisa que ele ensina. Você tem a força de não obedecer o vício. Você pode vencer o vício. Olha o que ele está ensinando para o povo. Segunda coisa que ele fala. A emoção não governa você. Você governa a emoção. Tudo que nós falamos, Paulo estava ensinando para o povo lá atrás. Ah, eu não aguento, eu fico irritado, acabo roendo a unha. A unha é legal, você já detectou. Agora, qual que é a solução? Por que isso está acontecendo? Ah, eu bebo toda vez que eu fico assim. Ah, você não pode deixar. Você pode dominar seus vícios. Você pode ser mais forte que as suas emoções e as suas emoções ela trabalhar junto. E aqui nós estamos aprendendo com Paulo, um grande estudioso, um grande apóstolo, um grande homem que lá atrás já ensinava comportamento humano. E nós estamos só agora reforçando, trazendo uma explicação onde fica mais fácil de você entender. Então, se você anotou, faça os exercícios. Não deixe mais os vícios vencerem você. E eu quero ouvir, às vezes, o seu depoimento, se essa aula fez sentido, se essa aula contribuiu com você. Deixa seus comentários, manda uma mensagem, eu vou ler todas as mensagens. Não importa por qual canal você está vendo esse programa. Pode ser que você esteja vendo pelo YouTube, pode ser que você esteja vendo pelo Spotify, ou em áudio, ou em vídeo. Eu vou estar acompanhando todos os episódios e eu mesmo faço questão de estar respondendo vocês e com certeza cada feedback vai fortalecer mais ainda o nosso programa. Beleza? Amanhã, sexta-feira, nós temos o último episódio da nossa série Escudo Antivírus Mental. Então espero você aqui para assistir o último episódio, 5h35 da manhã. Um abraço, fique com Deus e uma boa quinta-feira para todos vocês.